Eu e a Flávia estávamos juntos há 5 anos. Nos conhecemos na faculdade de engenharia em Porto Alegre quando tínhamos 18 anos, e após um romance avassalador que parecia coisa de cinema, decidimos nos casar apenas 1 ano depois. 6 meses após o casamento, nosso primeiro filho nasceu, o menininho lindo que era a nossa cara. Nossa compatibilidade era excelente no início, a conexão era algo que eu nunca tinha sentido antes, mas após 4 anos morando sob o mesmo teto, a chama começou a enfraquecer. Estávamos nos tornando mais amigos do que amantes, e a rotina de trabalho e cuidados com a casa foi engolindo nossa paixão. Não havia pensamento de separação, pois amávamos nosso filho e a vida que construímos, então decidimos tentar encontrar aquela faísca novamente que pudesse inflamar nosso amor. Tínhamos apenas 23 anos e eu tinha certeza de que poderíamos lidar com isso se nos esforçássemos. Tive a ideia de irmos viajar para ver se isso nos aproximaria novamente. A mãe da Flávia, sabendo dos nossos problemas e querendo ajudar, ofereceu-se para ficar com nosso filho por 1 semana, o que foi perfeito. Assim voamos para o Nordeste brasileiro, especificamente para Porto de Galinhas, para passar nossas primeiras férias sozinhos em 4 anos. Ficamos em um resort incrível à beira-mar, onde o calor era intenso e a paisagem de tirar o fôlego. Nosso hotel era muito confortável, com uma piscina enorme que podíamos ver da nossa varanda no 2º andar. Prometemos um ao outro que iríamos relaxar, visitar bares e aproveitar cada momento. Nas primeiras noites, bebemos bastante e voltamos para o quarto antes do amanhecer, sentindo-nos como adolescentes novamente, rasgando as roupas um do outro com urgência. Passávamos a manhã dormindo à beira da piscina, recuperando-nos da ressaca. À tarde, a Flávia ia dar um mergulho e eu não conseguia deixar de admirar minha esposa deslumbrante enquanto ela saía da água. Ela é baixa, com 1,60 m, magra e delicada. Estava com os cabelos loiros molhados nos ombros e seu corpo parecia perfeito, mesmo usando um biquíni preto mais comportado. Notei como vários homens ao redor da piscina a olhavam com admiração e contei isso a ela. Ela riu me chamando de bobo, mas percebi que isso mexeu com o ego dela. Quando o sol começou a se pôr e voltamos para o quarto, ela perguntou se os homens realmente estavam olhando. Respondi que sim, e essa afirmação pareceu excitá-la. Fizemos amor naquela tarde com as cortinas abertas, sem nos importar com nada. Eu estava extremamente feliz. Naquela noite, saímos novamente e a Flávia estava em um estado de espírito diferente, vestindo uma saia jeans curtíssima que ela não usava desde antes da gravidez. O sol, o álcool e os olhares na piscina claramente a transformaram. Fomos a um clube de dança onde ela foi tirada para dançar por 2 rapazes jovens. Foi um flerte inocente, mas ela voltou para mim dizendo que se sentia culpada. Eu disse que não me importava com aquele tipo de flerte. Ela me olhou pensativa e disse que se eu estava tão calmo, ela poderia flertar novamente na noite seguinte. No dia seguinte, na praia, perguntei o que ela quis dizer com aquilo. Ela perguntou se eu estava bravo, mas balancei a cabeça negativamente. Admiti que por algum motivo, ver outros homens interessados nela estava me deixando animado. Flávia só tinha dormido com um cara antes de mim, seu namorado do ensino médio. Eu sempre me perguntei se ela sentia falta de mais experiência, mas ela sempre negava. No entanto, dessa vez, ela parecia menos confiante na negação. Eu insisti no assunto e ela pediu para eu parar de ser bobo, dizendo que me amava e não precisava de mais ninguém. Mas vi a dúvida em seus olhos azuis. A ideia de que ela pudesse brincar um pouco parecia me excitar de verdade. Não tem problema se você sentir vontade de experimentar, só seja honesta comigo, eu disse. Flávia mordeu o lábio, sinal de indecisão. Bem, eu gostei de flertar e posso fazer um pouco mais se você concordar. É divertido, ela admitiu. Eu concordei e disse que veríamos o que aconteceria à noite. Flávia foi nadar no mar para se refrescar e eu notei como muitos olhares masculinos estavam nela. Ela usava um biquíni prateado minúsculo. Ela estava corando, mas sorrindo, aproveitando a atenção. Sugeri que ela tirasse a parte de cima, mas ela me deu um olhar sério e disse para esquecer. Enquanto eu cochilava, ela foi para o mar novamente. Quando acordei, vi que ela estava conversando com um homem muito mais velho que ela com água pela cintura. Ele tinha a mão no antebraço dela e sussurrava algo em seu ouvido. Flávia ria e o empurrava de brincadeira. Ele parecia ter uns 60 e poucos anos, com cabelos escuros e alguns fios grisalhos, mas era muito alto, musculoso e bronzeado. Eles conversaram por muito tempo, jogando água um no outro como crianças. Notei que a mão dele deslizou pelas costas dela várias vezes quando ele a levantou para brincar. Depois, Flávia voltou para mim com um grande sorriso. Conversamos demais, ela exclamou.
Ela explicou que o nome dele era Renato e que ele a convidou para tomar um drink à noite em sua casa. Por que não? Eu sugeri. Flávia riu, dizendo que ele era velho demais para ela, mas perguntou se eu realmente a deixaria ir se fosse o tipo dela. Eu dei de ombros. Fomos para o hotel e ela repetiu a pergunta. Eu disse que ela deveria ir para aproveitar o que perdeu casando tão cedo. Flávia disse que Renato morava em uma mansão ali perto e vinha poucas vezes por ano para o Brasil. Ela disse que iria se eu realmente quisesse. O que importa é se você quer, respondi. E se ele tentar algo e eu estiver bêbada? Ela perguntou, corando. Eu ri e disse que esse seria o problema dela. Então prometi que estaria por perto para qualquer emergência. Flávia tirou a saída de praia e começou a andar seminua pelo quarto, o que me deixou excitado. Eu acho que deveria tentar, só para ver como é uma aventura, ela concordou. De repente, ouvimos assobios lá fora. Jovens no balcão do hotel em frente a viram nua pela porta aberta da varanda. Flávia ficou vermelha de vergonha, mas depois de um momento, abriu as cortinas novamente por alguns segundos, provocando mais assobios, antes de fechar tudo e rir. No final daquela tarde, ela estava com receio de ir à casa de Renato sozinha, então decidimos que iríamos para a zona dos bares e talvez o encontraríamos por lá. Flávia vestiu um short curto e uma regata branca decotada. Ela chamava atenção por onde passava. Quando entramos em um clube, já estávamos um pouco altos por causa dos drinks do dia. Flávia começou a dançar e logo um homem alto, de ombros largos e cabelos grisalhos se aproximou. Era o Renato. Ele começou a dançar com ela e vi sua mão deslizar pela cintura dela. Flávia sorriu para mim e sussurrou algo que não entendi. Depois de algumas músicas, ela o apresentou como meu irmão. Renato perguntou se eu me importava se ele dançasse com minha irmã, e eu disse que ela estava à disposição dele, pois eu estava cansado. Ele sorriu e foi buscar bebidas. Flávia me contou que ele nos convidou para ir à mansão dele. Eu quero ver até onde ele vai, ela disse, animada. Fomos para a casa de Renato por volta das 2 da manhã. Era uma mansão espetacular, com jacuzzi no quintal, churrasqueira e uma sala enorme com tecnologia de ponta. Renato nos serviu uísque e vodka com Coca-Cola para a Flávia. Ele conversava muito com ela, aproximando-se cada vez mais. Ele contou que era dono de uma gravadora em Portugal e que tinha 2 filhos já adultos. Ele era charmoso, preciso admitir. Em um momento ele pegou um álbum de fotos para mostrar a Flávia e sentou-se bem perto dela no sofá de couro branco. Vi a mão dele subir para a coxa dela e depois para o quadril. Flávia não parecia se importar. Meus olhos ficaram pesados e eu recostei a cabeça no sofá, fechando os olhos por um tempo devido ao cansaço e ao álcool. De repente, senti Renato tocando meu ombro. Ei, eu e a Flávia vamos dar um mergulho na jacuzzi, quer vir? Ele estava apenas de calção de banho preto, exibindo um corpo muito em forma. Flávia já tinha ido trocar de roupa. Renato me disse que eu poderia usar um calção dele. Ele me ajudou a levantar e me guiou até o quarto onde Flávia estava. Ela usava um biquíni branco minúsculo que pertencia à ex-mulher de Renato. O Renato vai querer te devorar quando te vir nisso, sussurrei no ouvido dela. Fomos para o pátio e entramos na água morna e borbulhante. Renato trouxe meu uísque e Flávia tomava um drink alaranjado. A atmosfera era relaxante, mas carregada de tensão sexual. Renato mergulhou e puxou a Flávia pelos tornozelos para baixo da água. Eles emergiram rindo e jogando água um no outro. Flávia se encostou nele na água. Esse biquíni é pequeno demais, Renato comentou, olhando para o peito dela. Flávia disse que estava com vergonha, mas ele a encheu de elogios, dizendo que ela era a mulher mais impressionante que já tinha visto na praia. Eu fechei os olhos novamente, fingindo cochilar. Quando abri os olhos, eles estavam em silêncio. Estavam juntos na borda da jacuzzi. Renato estava de costas para mim e Flávia tinha as mãos nos ombros dele. Vi que eles estavam se beijando. Não foi um beijo rápido, mas uma série de beijos molhados e lentos. Renato começou a beijar o pescoço dela. Os olhos de Flávia encontraram os meus por cima do ombro dele. Ela congelou por um segundo, mas eu sorri e fiz um sinal positivo com a cabeça. Ela fechou os olhos e se entregou ao prazer. Eu decidi sair da água para pegar outra bebida. Renato assentiu e Flávia sussurrou, você está bem? Eu sorri e entrei na casa. Coloquei um roupão e sentei no sofá da sala, de onde podia ver o pátio através da porta de vidro. Vi Renato beijar a Flávia com muito mais paixão agora. Fiquei assistindo por um tempo, o coração batendo forte. Depois de um tempo, Flávia entrou na sala para se secar. Renato veio logo atrás com mais drinks. Ele riu e disse algo que a fez corar. Renato foi para o quarto e Flávia sentou ao meu lado.
Ele quer fazer amor comigo, ela confessou, muito vermelha. Você quer? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça, mas seus olhos brilhavam. Ele me beijou em todo lugar, ela disse. Eu a incentivei a continuar. Renato chamou do corredor dizendo que havia toalhas secas no quarto. Você vem comigo? Ela perguntou. Eu disse que precisava usar o banheiro e que ela poderia ir na frente. Vou te dar 10 minutos, eu disse. Esperei no banheiro, o coração quase saindo pela boca. Quando voltei para a sala, eles não estavam lá. O silêncio era profundo. Caminhei silenciosamente pelo corredor até o quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta, deixando escapar um feixe de luz. Ajoelhei-me e olhei pela fresta. Meus olhos quase saltaram. Flávia estava deitada de costas na cama, sem a parte de cima do biquíni. Renato estava ao lado dela, tirando o roupão. Eles começaram a se beijar com uma intensidade que eu nunca tinha visto nela. Vi a mão de Flávia agarrar o braço dele, mas logo ela soltou e começou a acariciar a nuca de Renato, incentivando-o. Senti um aperto no estômago. Eu deveria parar aquilo? Mas percebi que Flávia não queria que eu parasse. Ela estava segurando os lençóis com força, entregue ao momento. Renato, com toda a sua experiência, conduzia o corpo dela com maestria. Eu continuei assistindo, sentindo uma mistura de vergonha e excitação que eu não conseguia explicar. Renato se posicionou sobre ela e Flávia abriu os olhos, olhando para ele com desejo puro. Ela o puxou para um beijo final antes de se entregarem completamente. Aquele homem de 54 anos estava com minha esposa de 23, e eu era o espectador de tudo. Quando tudo terminou, Renato se deitou ao lado dela, abraçando-a por trás. Eles fecharam os olhos e eu voltei para o banheiro para me aliviar. Senti o prazer fluir e depois uma exaustão profunda. Voltei para a sala, deitei no sofá e adormeci em poucos minutos, com a imagem daquela noite gravada para sempre na minha mente.